Olá para você que acompanha o Galera Mix, eu sou Teco Barbero, sou jornalista. Estamos mais uma vez aqui no Radar Esportivo para falar do Campeonato Mundial de Clubes, a Copa do Mundo. E hoje para falar do jogo do Flamengo, Flamengo e Bayern de Munique, um dos jogos mais aguardados aí. Mas antes, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, também acompanha todas as notícias nas redes sociais do Galera Mix. Bora pro jogo? Então vamos falar desse grande jogo que foi Flamengo e Bayern de Munique. Antes da gente falar da partida, vamos comentar o seguinte. O Bayern de Munique, ele faz um tipo de jogo que é bastante interessante, porque ele marca muito alto, né, o que a gente chama da linha alta. Isso dificulta para a equipe adversária sair jogando, né? É uma tática que com os jogadores certos e quando funciona bem, torna muito difícil a partida. E no jogo de hoje foi isso que aconteceu. E mais ainda, o Bayern de Munique tem Harry Kane, um jogador que realmente faz a diferença. Quando o Bayern de Munique não tem a bola, ele volta e ajuda a marcação. Quando a equipe tem a bola, ele é um dos principais meios aí de saída para o ataque. Dito isso, a partida em si começou de uma forma muito atípica para o Flamengo. Quem acompanha o futebol aqui no Brasil, né, acompanha o Flamengo, sabe que o Flamengo vem normalmente sempre jogando para frente e, mais ou menos como o Bayern de Munique, mas não com tanta intensidade, faz esse mesmo tipo de jogo. É difícil jogar contra o Flamengo. Mas hoje, logo no começo da partida, não foi assim. O Flamengo parece que entrou em pânico e fez um dos piores 10 minutos de jogo que eu já vi da equipe rubro-negra, né? É, foi facilmente dominado e cometeu muitos erros. A zaga do Flamengo parecia que estava muito nervosa, parecia que estava com dificuldade, inclusive, no posicionamento. Tanto é assim que o primeiro gol da equipe alemã sai no escanteio e a bola pega na cabeça do Eric Pulgar, que vai tentar cortar, mas ele mal posicionado acaba colocando para dentro do próprio gol. Não bastasse isso, poucos minutos depois, ou seja, antes dos 10 minutos, o Bayern de Munique faz 2-0 num erro de saída de bola, né, do Flamengo, e a bola então caindo no pé do Harry Kane, e ele fez aí um belo chute, fazendo o segundo gol. 2-0, parecia que até o jogo já estava resolvido, né? Tamanha era a diferença entre as duas equipes. Mas a partir dos 14 minutos, aí sim o Flamengo volta ao jogo, volta a se reencontrar na partida, consegue voltar a tocar a bola, consegue voltar a jogar o jogo, né? E criar situações de gol, como essa do Luiz Araújo aí, aos 14 minutos, né? Depois disso, o Flamengo conseguiu pelo menos equilibrar o jogo, parou de tomar essa pressão, mas também não fez grandes movimentos, até que chegou os 32 minutos, quando fez o seu gol, numa bela jogada entre Arrascaeta e Gerson. O Gerson então fazendo um belo gol, um chute forte, sem chances para o Manuel Neuer, e aí parecia que o Flamengo ia voltar para o jogo. Mas, aos 41 minutos do primeiro tempo ainda, a equipe alemã faz o terceiro gol, né? 3-1 no primeiro tempo, o que já tornou muito difícil a vida do Flamengo. Termina o primeiro tempo, 3-1, Filipe Luiz vai para o intervalo, tendo que, no mínimo, trabalhar o emocional da equipe, que estava muito abalado. E parece que isso surte efeito, porque o Flamengo, no segundo tempo, ele volta no início muito melhor, não sofrendo essa pressão grande, e logo aí aos cerca de 9 minutos, ele consegue um pênalti num cruzamento, a bola bate na mão do zagueiro do Bayern, fazendo então com que o juiz marcasse o pênalti, e aí Jorginho faz o segundo gol do Flamengo, né? Ou seja, antes dos 15 minutos, o que seria importante para o Flamengo ter um bom tempo ainda de reação,
para quem sabe tentar um empate e até mesmo aí uma virada. E quando isso parecia que ia acontecer, parecia que o Flamengo ia reequilibrar o jogo, a equipe alemã retoma as rédeas da partida, o Flamengo volta a cometer alguns erros, né? Mesmo tendo algumas chances ali com o Bruno Henrique que entrou na partida, como destaque, também o Wallace Jan entrou também, só que dessa vez ele não teve nenhum espaço, não teve nenhuma chance. E aí o Flamengo, mais uma vez, um erro de saída de bola, uma saída em que o jogador do Flamengo tenta sair driblando, ele até dribla dois jogadores do Bayern e perde a bola na sequência. E aí essa bola cai no pé de Harry Kane de novo. Ele acerta um belo chute, né, no canto baixo esquerdo, fazendo então com que o Bayern fizesse o quarto gol. Aí ficou muito difícil para o Flamengo. Aí parou de ter as escapadas do Bruno Henrique. Como eu disse, o Wallace não teve sequer nenhuma chance assim de executar algum bom chute para o gol. O Arrascaeta já tinha saído de campo. E assim termina então a história do Flamengo nessa Copa do Mundo de Clubes. Algumas coisas positivas, por exemplo, o Wallace Jan, né, uma revelação. O Felipe Luiz agora vai ter que repensar, eu acho que algumas coisas, principalmente em termos de posicionamento de zaga, né? A gente viu isso, né, inclusive comentário do próprio Léo Ortiz durante o jogo, não se entendendo ali com o Rossi, coisa que a gente não está acostumado a ver aqui nos jogos na América do Sul. O Flamengo continua sendo um time muito forte, vai disputar os campeonatos que estão aí no seu alcance, né? A Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mas serviu também para mostrar alguns pontos de fragilidade da equipe, né? Se quiser enfrentar grandes equipes da Europa, que a gente sabe que tem um padrão de jogo muito mais conciso, né? E isso foi a prova num time que é muito bom, na minha opinião não é a principal força da Europa, mas mostra aí muita força no campeonato e agora vai disputar a próxima fase contra o Paris Saint-Germain, então tem tudo para ser um grande jogo, vai ser muito atrativo essa partida, e o Flamengo então volta para casa agora pensando nos campeonatos locais. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, curtam mais uma vez aqui o nosso canal, se inscrevam aqui, acompanhem também todo o conteúdo lá no site do Galera Mix e nas outras redes. Um abraço e até a próxima! Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o canal depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.